dia, Fabrício. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o convite para participar desse evento. É a segunda vez que a gente está participando dessa reunião, então me sinto muito grata pela confiança. Muito bem, muito obrigado. Doutor, obrigado por aceitar nosso convite. Nós temos acompanhado aí nas redes sociais que você está muito ativo, você está participando de muitos eventos, e eu estou seguro aí que você vai conseguir trazer informações muito relevantes para o pessoal que nos está acompanhando. Doutora, você pode assumir agora a apresentação, fique bem à vontade, tá? Então, nós vamos iniciar esse evento falando um pouquinho sobre os agentes causais do enfesamento do milho, que são conhecidos como os molicutes. Então, primeiramente, o que é o complexo enfesamento do milho? Então, uma doença sistêmica, continuando, o que é esse complexo enfesamento do milho? É uma doença sistêmica que afeta toda a fisiologia da planta, a nutrição, o desenvolvimento e a produção. Não existem produtos curativos até o momento para essa doença, então o controle é realizado por meio do manejo preventivo, que a gente vai comentar mais para frente. A infecção sempre ocorre nos estágios iniciais do desenvolvimento da planta, porém, os danos são vistos somente no estágio reprodutivo. E quanto mais cedo a planta for infectada pelos agentes, mais grave será o dano causado. Diferente do que a gente pode pensar, o enfesamento do milho não é uma doença nova. O primeiro relato da doença ocorreu em 1945 nos Estados Unidos e depois se espalhou pelo México e demais países da América Central. No Brasil, o que prejudicou em relação à doença foi o surgimento do sistema safrinha, né, que permitiu que o milho ficasse frequente no campo durante todo o ano, né, favorecendo, então, o ciclo da doença e da cigarrinha. Né. Os primeiros surtos no Paraná aconteceram a partir de 2003, mas eram surtos esporádicos que aconteciam e depois a gente não tinha mais nenhum relato de que teria acontecido novamente, né? E aí, a partir de 2005 e 2006, começaram a ocorrer surtos também no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e a partir de 2015, começaram a ocorrer em Goiás, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Mato Grosso do Sul e novamente no Paraná. E os relatos começaram a aumentar, então, aqui no nosso estado, a partir de 2017, com a doença ocorrendo de maneira severa nos campos. Então, como eu comentei, por que houve um aumento significativo dos enfesamentos do milho no país, né? Então, a cultura no campo o ano inteiro, mas condições climáticas favoráveis, né? Alta temperatura e umidade do ar para o desenvolvimento das cigarrinhas, e a presença do milho guacho no campo, né, que serve de reservatório tanto para os patógenos quanto para o vetor da doença, que é a cigarrinha. Né? Então, entre os motivos, a gente pode citar a expansão da fronteira agrícola também do milho, né, aumento na produção, a segunda safra, ou safrinha, conforme eu já comentei, a questão da uniformidade genética, usar sempre os mesmos cultivares, os mesmos híbridos, né? E a priorização da precocidade e da produtividade do milho, né? Ao invés da sanidade do híbrido. Então, os melhoramentos não são feitos para proteger os híbridos, e sim mais voltados para a precocidade e produtividade. E o que é, então, esse complexo? A gente chama de complexo porque estão envolvidos 3 agentes etiológicos, né? 2 bactérias conhecidas como molicutes e um vírus. Então, uma das bactérias que está relacionada com o enfesamento pálido é o Spiroplasma concave. Relacionada com o enfesamento vermelho é o Candidatus Fitoplasma asteris. E o vírus é o vírus maíz enraiado fino vírus, né? Os 3 transmitidos pela cigarrinha do milho Dálvulos maíz. A infecção pode ser somente com um
dos agentes etiológicos, ou pode ser uma infecção cruzada entre os molicutes e o vírus, ou mesmo entre os dois molicutes, ou seja, em todas as combinações possíveis. E o que são, então, esses molicutes? Na verdade, molicute é o nome da classe de bactérias, né? Que mole significa flexível e cutis pele, ou seja, são bactérias que não têm parede celular. E embora a gente possa achar que isso não seja muito evoluído, essas bactérias são uma evolução das bactérias gram-positivas. Então, é uma questão de adaptação aos hospedeiros, né? Então, os molicutes também são os menores organismos de vida livre, então, devido a essas limitações que ela tem, de ausência de parede, elas estão sempre limitadas ou à superfície ou ao interior das células, né? Essa classe de bactéria também infecta os humanos, os animais, os insetos e as plantas, né? E o tratamento com antibióticos é inviável, porque tem que ser sempre antibióticos que ajam na inibição da síntese de proteínas ou dos ácidos nucleicos. E que vírus é esse, então? É um vírus de RNA senso, né, da família Timoviridae, do gênero Marafivírus. Estão relacionados com esse vírus perdas de 30% na produção de grãos, né? Isso quando se utilizam cultivares suscetíveis ao vírus, né? Então, a infecção é percebida pelo aparecimento de pontos cloróticos, né, que vão coalescendo e que são paralelos à nervura da folha. Então, quando a gente olha contra a luz, a gente consegue observar esses pontos, né? E ao longo do tempo, esses pontos vão coalescendo e formando estrias que caracterizam o nome da doença, né? Nesse caso aqui, o milho também é o único hospedeiro. E qual é o inseto vetor da doença? Como a gente já comentou, é a cigarrinha Dalbolus maides, que tem uma relação de coevolução com os molicutes, ou seja, ao longo do tempo eles vêm evoluindo juntos, né? Então ela está extremamente adaptada, tanto à cigarrinha quanto ao milho, né? A transmissão é persistente, ou seja, uma vez infectada, ela transmite durante todo o seu ciclo de vida, né? É propagativa porque os micro-organismos conseguem se multiplicar dentro do inseto, e circulativa, porque, como a gente pode ver aqui na figura ao lado, ela circula dentro do inseto, não fica ali somente no aparelho bucal, né? E para os 3 patógenos existem diferentes tempos de aquisição, de latência, de transmissão e de retenção. Mas os colegas da entomologia vão falar um pouquinho mais sobre o inseto vetor posteriormente. Então, qual é o motivo desses sintomas que aparecem na folha? Então, eu trouxe aqui para vocês um corte transversal da folha e do colmo do milho, para a gente conseguir visualizar onde está o floema das plantas. Então, são esses vasos minúsculos, né, que aparecem aqui tanto no colmo quanto na planta. Então, a presença da bactéria e do vírus nesses vasos vai levar a um entupimento, né, como a gente pode ver tanto na figura abaixo quanto nas imagens de microscopia eletrônica, né? E esse entupimento vai levar a um desbalanço hormonal da planta, que vai levar à desnutrição, que vai atrapalhar também a circulação de água e dos fotossintetatos decorrentes da fotossíntese da planta, né? Então, por isso que a gente consegue observar o amarelecimento e o avermelhamento nas plantas, por causa dessa retenção das moléculas que deviam circular e nutrir a planta. Então, quais são os sintomas em folhas e em espigas, né? Então, como eu já comentei, o enfesamento pálido é caracterizado por essa clorose, né, tom amarelado, nas folhas de milho, e o enfesamento vermelho é caracterizado por esse avermelhamento das folhas. Então, tanto na borda quanto no colmo, até mesmo nas folhas da espiga, a gente consegue observar
esses sintomas, né? No caso do vírus também, como eu já comentei, as pontuações, elas podem se tornar riscas, e daí a gente pode acabar confundindo com o enfesamento pálido, né? Então, essa doença, como ela começa no início do desenvolvimento da planta, a gente consegue observar o amarelecimento da planta inteira, e é como se a planta tivesse passado, digamos assim, um fogo, porque a gente, olhando de cima da planta, a gente consegue ver essas folhas amarelas e vermelhas que depois elas vão se tornando queimadas, né, e vão secando antes da hora. Em relação às espigas, a gente consegue observar a formação incompleta, né, das espigas, grãos xoxos, muitas vezes o apodrecimento, né, então a gente pode ver aqui na imagem a diferença do desenvolvimento das espigas de milho infectadas com os molicúdios ou com o vírus, né? Outra coisa comum também que ocorre é o multi-espigamento, por causa do desbalanço hormonal. Então, a planta emite várias espigas, mas não consegue formar bem nenhuma delas. Esses sintomas, eventualmente, podem ser confundidos também com deficiências. Então, o enfesamento pálido com a deficiência de magnésio e o enfesamento vermelho com a deficiência de fósforo. Por isso que é importante a gente observar a planta inteira e andar no meio da cultura, observar se tem cigarrinhas, para não confundir esses sintomas. No como e na raiz, a gente vai observar que, devido à planta ficar desidratada, fica mais suscetível ao acamamento e ao quebramento do como, né? E, às vezes, isso é confundido com ação de fungos também, mas seria mais uma ação secundária. Aqui também é importante observar a lavoura inteira, se tem a presença de cigarrinha e os sintomas, né, para a gente poder fazer um diagnóstico correto e atribuir esse acamamento realmente a quem está causando, né? Então, essa ação dos molicúdios na planta também leva à má formação das raízes, que também auxiliam nesse tombamento das plantas, né? Outra coisa que pode ocorrer é o perfilhamento das plantas, né? Que também atrapalha na produção. Então, atualmente, o diagnóstico é realizado por meio do PCR multiplex, né, no qual a gente consegue, em uma reação só, detectar a presença de fitoplasma e de espiroplasma, né? Então a gente faz a extração do DNA total da planta de milho e depois usa esses primers específicos para a detecção dos molicúdios. Já o diagnóstico do vírus, é necessário fazer a PCR transcriptase reversa, porque como o vírus é de RNA, é preciso transformar em DNA para depois poder fazer a detecção via PCR, né? Atualmente, o pessoal está fazendo também o sequenciamento direto do DNA e do RNA. E quais seriam, então, as práticas de manejo da cigarrinha e dos enfesamentos do milho? Esse aqui é um gráfico que foi montado pelo Ministério da Agricultura, né, em colaboração com outras empresas e outras instituições. Então, chegou-se a essas práticas de manejo. Então, na entre-safra, é importante eliminar o milho voluntário ou tiguera, né? E manter o campo sem as plantas daninhas. Então, eliminar o milho porque esse tiguera, ele é fonte tanto dos patógenos quanto da cigarrinha, né? E as plantas daninhas também, porque embora a cigarrinha complete o seu ciclo somente no milho, ela pode se esconder e se alimentar em outras plantas também.
Aí, já na semeadura, não semear um milho do lado de lavouras adultas, né? Que apresentem sintomas de enfesamento. Por quê? Para evitar a chamada ponte verde. Porque se você tiver uma lavoura já bem desenvolvidas, em que tem as cigarrinhas infectadas, essas cigarrinhas são atraídas pelas plantas mais novas. Então, vai haver migração da lavoura que já está mais desenvolvida para essa que foi recentemente semeada. Aí, utilizar cultivares de milho com maior tolerância genética aos enfesamentos, né? Já existem alguns relatos de quais são os híbridos que são mais resistentes a essa doença, mas resistentes não, né? Não existe resistência absoluta, menos suscetíveis a essa doença, né? Então, ainda na semeadura, utilizar sementes de milho certificadas e tratadas com produtos registrados, né? Então, o tratamento de sementes, que teoricamente seria para durar cerca de 20, 30 dias, atualmente tem durado cerca de 15 dias de cobertura só. Então, a partir daí já é necessário entrar com a pulverização de químicos, né, de inseticidas, para poder controlar e proteger a planta. Outra coisa importante é respeitar o período de semeadura do milho indicado para cada região, né? Também para evitar essa questão da ponte verde, porque, como já foi comentado, a cigarrinha não respeita cerca, né? Então, todo mundo tem que trabalhar junto para poder manejar a doença, né? Aí, durante o cultivo, é importante monitorar a presença da cigarrinha, né, desde VE até V8, né, aplicando os métodos de controle recomendados para tentar reduzir ao máximo a população do vetor. Também é necessário rotacionar os modos de ação para evitar a resistência da cigarrinha a inseticidas, né, porque senão nós vamos acabar selecionando os insetos que são mais resistentes e vamos acabar ficando sem moléculas para o tratamento, né? E a gente tem recebido informações de que, no desespero, muitos produtores têm feito 10 aplicações de inseticidas, 8 aplicações, só que o importante é proteger a planta até o estágio B8, porque depois disso, mesmo que sejam encontradas cigarrinhas na lavoura, elas, apesar de infectivas, elas não vão mais fazer tanto mal à planta, né? O que elas tinham que fazer, o que outras provavelmente fizeram, não as que estão ali, já ocorreu enquanto a planta era muito pequena ainda, né? Então, é muito importante. E dentro desse tratamento também é importante colocar o tratamento com produtos biológicos, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, né? Agora, após a colheita, é importante o transporte correto do milho colhido para evitar a perda de grãos na safra, assim como acontece com a soja, né? E o surgimento de plantas tigueras em estradas, beira de estrada. E, por último, fazer a rotação de cultivos e evitar a semeadura sucessiva de gramíneas, né? Também para evitar a ponte verde, que a gente já comentou. Então, embora pareça que a cigarrinha é a vilã da história, na verdade, o pior vilão da doença é a manutenção das plantas no campo o tempo inteiro, né? O que favorece o ciclo de vida dela. Então, como eu comentei, seria interessante a gente incluir no controle biológico, né? Então, teria que fazer uma associação de produtos químicos para dar um choque inicial, né? E depois colocar os biológicos que têm um longo período residual, né? Principalmente na entre-safra, para tentar diminuir a população de cigarrinhas até a próxima semeadura, né? E para isso a gente tem produtos à base do fungo Isária, né? Bovéria, metarrhizo, além dos parasitoides, né, de ovos, como o tricograma.
Aqui, então, vou falar para vocês um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos 2 anos aqui no IDR, né? Então, em novembro e dezembro de 2020, na safra verão, nós fizemos um projeto piloto integrado entre o IDR Paraná e a ADAPAR. Então, foram feitas coletas, preferencialmente de plantas voluntárias, em 50 municípios do estado, né? Depois de maio a julho de 2021, né, no inverno, nós continuamos esse monitoramento, agora só o pessoal do IDR, e a coleta foi feita em plantas semeadas e sintomáticas, em 75 municípios. Então, as amostras chegavam no laboratório, eram divididas, né, para que fosse extraído o DNA bacteriano no laboratório de bacteriologia, e uma outra parte da amostra ia para o laboratório de virologia para extrair o RNA das amostras para tentar a detecção do vírus, via PCR convencional. Então, aqui está o resultado do primeiro ano de detecção, né, em que as coletas foram preferencialmente de plantas tiguera, como mostra a foto, né? Então, nós obtivemos apenas 30% de detecção dos patógenos nos municípios amostrados, né? Então, desses 30%, 24% eram espiroplasma e 6% fitoplasma. Em relação ao número de amostras, isso representa 12% das amostras coletadas, então 9% de espiroplasma e 3% de fitoplasma. E em coletas anteriores, realizadas pelo pessoal da Embrapa, a prevalência era de fitoplasma na região. Então foram poucos municípios, e aqui não foi observada nenhuma amostra com infecção múltipla entre os patógenos. Aqui, então, é o resultado da safrinha de 2020, onde 84% dos municípios apresentaram os 3 patógenos, né? E o que representa 60% das amostras coletadas. Eu não comentei anteriormente, mas essas amostras eram amostras compostas. Então, em cada município eram pelo menos 3 plantas em cada ponto para a gente poder fazer uma cobertura maior, né? Por isso que o número de municípios é diferente do número de amostras. Então, como a gente pode ver aqui, foram detectados os 3 patógenos em todas as áreas produtoras de milho do estado do Paraná, né? E como a gente pode ver aqui na região oeste e sudeste, a prevalência maior foi do vírus, enquanto a gente esperava que fosse de espiroplasma e de fitoplasma, né? Aqui houve todas as combinações de detecção múltipla, como eu tinha comentado com vocês, tá? Então, essa representação, ela não é 100%, né, em cada uma das regiões do estado, porque podia ter essa infecção múltipla, tá? Aqui, então, algumas das publicações que estão na internet disponível para quem quiser acessar, e nas quais a gente tem baseado as nossas apresentações. E aqui, uma pausa para a gente falar um pouquinho sobre a indução de resistência em plantas contra insetos e contra micro-organismos, porque ela é um dos mecanismos que a gente pode utilizar no manejo das plantas, né? Então, é uma ferramenta que necessita de mais estudos ainda, mas que a gente pode utilizar
como alternativa dentro do manejo da doença. Então, como que as plantas se defendem? Só para a gente lembrar um pouquinho, para depois abrir para a discussão, as plantas apresentam naturalmente os pelos, né, os estômatos, a presença de cutícula nas folhas, ou mesmo essa divisão das nervuras da folha servem de uma proteção primária para as plantas contra a infecção por patógenos, né? Em seguida, pode ocorrer a formação de cortiça para evitar a infecção, a própria abscisão das folhas infectadas para que a doença não se espalhe na planta, né? A formação interna de papilas para evitar a penetração de fungos e bactérias, né? Dentro dos vasos, a formação de tiloses também para evitar que, quando esses micro-organismos atingem o sistema vascular da planta, eles se multipliquem e sejam translocados por toda a planta, né? Em seguida, a planta pode produzir vários compostos fenólicos e outras substâncias também para tentar impedir a entrada e a infecção primária desses patógenos. E, por fim, ela pode produzir toda uma família de proteínas relacionadas à patogênese, que a gente chama de proteínas, que podem agir de formas diferentes dentro da planta para evitar a proliferação da infecção. Então, a indução de resistência ela pode ser local, como a resposta vai ser espécies reativas de oxigênio e morte celular, né, tentando se livrar dessa infecção, ou ela pode ser sistêmica, onde vai ocorrer a formação daquelas PR-proteínas que eu comentei. Para ela ser sistêmica, ela vai depender, ela pode ser dividida em duas fases também. Se ela for causada por patógenos, por irradiação ou por algum produto químico, vai ser acionada a via do ácido salicílico, que no final vai resultar na formação daquelas PR-proteínas que vão agir contra o patógeno. Porém, se ela for ativada por bactérias da rizosfera mesmo, ou aplicação de bacilos e outros tipos de bactérias protetoras, as vias de sinalização ativadas serão a do etileno e a do ácido jasmônico. E aqui não vai haver a formação das PR-proteínas. No fundo, são fenômenos distintos, né, diferentes em relação à forma de indução, que são desencadeados por mecanismos bioquímicos diferentes, mas semelhantes ou idênticos no resultado fenotípico final, que é a proteção sistêmica da planta. Então, a indução de resistência em plantas nada mais é do que a exploração da capacidade natural que as plantas têm de resistir ou atrasar a penetração e infecção dos patógenos de maneira inespecífica. Ou seja, uma vez que a planta está com algum dos seus mecanismos ativados, ela pode estar com os dois ao mesmo tempo e mais a resposta local, né? Ela pode ser causada. Então, como que ocorre essa ativação? Por ativadores bióticos, que seriam nematóides, vírus, bactérias, ou mesmo a herbivoria ou fungos. Então, uma vez que a planta esteja nesse estado, a reação dela vai ser inespecífica. Ela pode estar resistente a qualquer um desses agentes bióticos, mesmo os considerados indutores, né? Além disso, os indutores podem ser fosfitos e silicatos, vários tipos de extratos vegetais, né? A quitosana, né, extraída dos animais, também tem sido bastante utilizada, e muitos fungicidas também, como os benzimidazóis, carboxamidas, triazóis, pirimidinas e organofosforados também têm sido relatados como indutores de resistência, né? E também os inseticidas neonicotinoides e o metilcarbamato. Embora o único produto registrado como
indutor de resistência, mesmo seja um benzodiazole, né, que é o conhecido ASM. Tá? Então, as plantas, elas não têm um sistema imunológico como o nosso, né, que tem células de memórias e tudo. Pode ser que mais para frente a gente também estude e descubra que existe um outro tipo de sistema imunológico, que nem antes a gente achava que as bactérias não conseguiam se defender, e recentemente, né, foi descoberto o sistema CRISPR-Cas nas bactérias. Então, pode ser que um pouco mais de estudo a gente consiga montar esse quebra-cabeça da imunologia em vegetais, né? Então, eu pus esse quadro comparativo aqui só para a gente ver como que é a imunologia em plantas e em animais, né? As plantas são capazes de reconhecer o patógeno, assim como nós somos capazes de reconhecer também, né? A planta vai responder a essa infecção. Os animais também vão responder a essa infecção. Já em relação a lembrar de se ela já foi infectada por aquele patógeno alguma vez, ainda está em estudo. Como eu comentei, a gente tem os linfócitos de memórias, que se a gente já entrou em contato com o patógeno, essas células vão ser ativadas e a gente vai conseguir se defender deles. E a gente ainda não sabe se isso pode acontecer na planta. Então, em relação à indução de resistência em milho, eu fiz uma breve revisão de literatura e a gente não encontrou resultados muito consistentes, né? Eu vi alguns trabalhos utilizando o ASM tanto no tratamento de sementes quanto na pulverização, né, pós-emergência, mas não houve diferença nem na produtividade, nem no vigor da planta que seria esperado com esse tratamento, né? O que eu mais encontrei foram trabalhos utilizando os silicatos, que podem ser indutores de resistência também, mas em questão de testes de preferência com insetos. Então, os insetos não gostam muito das plantas tratadas com silicatos, mas nenhum trabalho com silicato referente exclusivamente ao enfesamento do milho, né? E aí, uma questão, qual seria o problema da gente usar a indução nos enfesamentos do milho? O fato de que os entupimentos da bactéria prejudicam a translocação das moléculas efetoras pela planta. Então, essa seria uma dificuldade a ser transposta, né? Inicialmente, a gente teria que pensar na melhor fase para entrar com essa proteção, que provavelmente seria esse início até V8, antes da infecção, porque depois não adiantaria mais, porque por causa dos entupimentos na planta. Então é isso, muito obrigada, não quis aprofundar muito, só dar uma visão geral para que a gente pudesse discutir a respeito disso depois. Tá?